Meu nome é Alexson, sou policial militar há 24 anos, já contei as minhas férias-prêmio tudo em dobro, para, no breve tempo, estar na reserva, para servir melhor ao Senhor. Eu frequento a igreja do Nova Pampulha, ali perto do Catre, os irmãos que tem referência ali ao Hugo Catre, e também sou adventista mais ou menos nesse período, um pouquinho mais de tempo de adventista do que como policial militar. Trabalho na região central de Belo Horizonte. Quem for a Belo Horizonte, nós temos uma companhia na Paraná, com Carijós. É bem, a gente chama o olho do furacão. Mas Deus tem nos abençoado, tem nos honrado, e nós temos a oportunidade ali de darmos um bom testemunho, e o Senhor também tem nos abençoado de forma profissional, e tenho certeza que, com a guarda do Senhor, nós teremos sempre sucesso. É muito bom estar com os irmãos aqui, que Deus abençoe cada um de vocês. Bom dia. Eu também estou muito feliz por estar aqui. Eu sou policial civil lá do Distrito Federal, trabalho há 12 anos na Polícia Civil. Hoje eu já trabalhei há alguns anos atuando diretamente na apuração de ocorrências, nos inquéritos, mas hoje eu atuo na divisão de arquitetura e engenharia da polícia, trabalhando na construção das nossas delegacias, dos nossos prédios. Eu estou muito agradecido por ter recebido esse convite, e assim que eu e meu esposo, que também é policial, ficamos sabendo desse evento, então nós nos organizamos para estar aqui hoje, porque é uma ótima oportunidade nós unirmos nossas forças, conhecer nossos amigos. Eu confesso que eu conheço muito pouco os adventistas da minha instituição, e eu fico triste porque eles não estão aqui. Eu espero que no próximo a gente possa reunir muito mais pessoas. E muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês. Bom dia a todos. Meu nome é Leonardo. Hoje eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Eu e minha esposa, Silvana, nós somos de Colatina, nós nem mineiros somos de longe também, Espírito Santo. Mas estamos morando em Governador Valadares há 8 anos. Hoje eu estou como delegado da Polícia Civil de Governador Valadares. Já passei por várias especialidades e hoje eu estou lotado no plantão noturno, regionalizado, plantão noturno de Governador Valadares. E, realmente, eu também conheço poucos amigos vamos botar assim, de farda, né, de profissão. E, nesses grupos de WhatsApp que foram criados, eu acabei descobrindo em Minas Gerais mais uns 3 ou 4 delegados adventistas que eu não conhecia. Eles não puderam estar aqui dessa vez, mas, com certeza, irão estar nos próximos encontros. Então, sejam todos bem-vindos. Nós iremos, agora, com alguns minutos, fazer um bate-papo. A gente, como o pastor já disse, né, pastor, o nosso manual de estudo desse trimestre é um manual muito interessante, está embasado em Romanos, uma carta maravilhosa que Paulo escreveu. E para iniciarmos, pastor, o senhor ora para nós iniciarmos o nosso estudo? Quero convidar a todos para fechar os olhos. Vamos ter uma palavra de oração. Querido e bondoso Deus, obrigado porque agora vamos estudar a Tua palavra, vamos aprender um pouco mais. Vamos recapitular o que já estudamos ao longo da semana e que o Espírito Santo esteja conosco aqui, nos dando sabedoria e entendimento dos céus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, amigos, quem tiver esse manual e puder acompanhar, nós vamos ter uma pequena recapitulação aqui. Vou aproveitar bastante os nossos amigos de segurança pública aqui na frente e, principalmente, os profissionais de teologia, né? Sugar um pouquinho deles. Inicialmente, para alguns que não sabem, que estão nos visitando pela primeira vez, a cada trimestre a gente estuda um assunto específico. E esse assunto desse trimestre, nós estamos estudando sobre a carta de Romanos, que é uma carta que Paulo escreveu muito, muito interessante. E, por incrível que pareça, na semana passada, e essa semana, a última que a gente está finalizando, o último dia hoje, é o ápice do assunto, né, pastores? Vou aproveitar os profissionais de teologia e vou lançar a primeira pergunta para eles. Qualquer um de vocês dois, tá bom? Pode ficar à vontade. A primeira pergunta que eu falo é o seguinte, por que será o tipo... Pastor, por favor, se apresente. Me permita apresentá-lo, então, porque houve uma troca aqui.
o pastor Vilmar precisou sair com uma certa urgência, e o pastor Éder, ele estará conosco durante todo o dia, ele tem um momento especial, porque ele é o responsável pela liberdade religiosa, pelo departamento da Igreja Adventista de Liberdade Religiosa, e ele cuida desse departamento, ele é responsável pelos 3 estados, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. A instituição no qual ele trabalha, que tem o Departamento de Liberdade Religiosa, nós chamamos de União Sudeste Brasileira. Então, internamente, ele ocupa o Departamento de Liberdade Religiosa da União Sudeste Brasileira, e, à tarde, ele estará trazendo algo muito importante nesta área de liberdade religiosa. Então, pastor, seja bem-vindo. Com você, a primeira pergunta. Já estreando assim. Bom dia, prazer estar aqui. Que felicidade, que iniciativa louvável da parte de vocês, juntar um grupo tão seleto, tão especial, tão estratégico dentro da nossa nação e dentro da Igreja Adventista Sétimo Dia. É um prazer também estar aqui nessa manhã. Pode repetir a pergunta, então, eu não fiz. Vou fazer agora a pergunta. Depois das apresentações. O título dessa semana, do nosso manual, vem falando o seguinte: a fé de Abraão. Primeiro ponto que a gente deve explicar, por que será que Paulo ele começou a usar umas figuras de patriarcas? Será que essas pessoas que estavam recebendo a carta, de quem são essas pessoas que estavam recebendo essa carta? Será que tinha essa necessidade? Que nós vamos tocar aqui um pouco da história de Abraão e um pouco da história de Davi. Pastores, um de vocês dois. Não vou direcionar, vou aproveitar vocês dois hoje, bastante. Então, por que será? Será que teve algum objetivo específico? Será que essas pessoas que estavam recebendo essa carta de Paulo na época, que às vezes é tão atual quando a gente lê Romanos hoje, eles tinham essa necessidade? Paulo, será que teve que se aprofundar tanto assim para tentar convencer algum tipo de classe de pessoas daquela época? Bom, a lição dessa semana tratou de Romanos capítulo 4. Se por acaso alguém não tem o guia, mas tem a Bíblia, você pode abrir em Romanos capítulo 4 para acompanhar com a gente. Essa primeira pergunta é interessante, porque é a base do nosso conhecimento. Se nós não conhecermos a resposta, não saberemos o contexto aqui do estudo do capítulo 4 de Romanos e todo o livro de Romanos. Na verdade, Paulo escreve para um grupo bem selecionado, os judeus cristãos, os cristãos judeus, ou seja, aqueles judeus que haviam se convertido ao cristianismo, tendo a fé em Cristo Jesus, e que estavam trazendo alguns costumes de tradição da época deles, principalmente as leis que tinham a ver com as cerimônias, as leis cerimoniais, ou seja, a lei da circuncisão, também a questão dos cordeiros, etc. Tudo que envolve esse cerimonial, que tinha a ver com o templo ou com o santuário, a Bíblia chama de lei cerimonial. Então, eles traziam essas tradições, traziam esses costumes, como, por exemplo, a própria ordenança da circuncisão. Paulo, então, usa Abraão porque este grupo especial, eles estavam voltados à salvação pelas obras. O que eles tinham que fazer para ser salvo? Ou seja, alguém para ser salvo, então, tinha que ser circuncidado. Alguém para ser salvo tinha que guardar as leis cerimoniais, as festas, as tradições judaicas. Para ser salvo, você tinha que fazer alguma coisa. Paulo usa a figura não só a figura de linguagem, mas usa a história de Abraão e o exemplo de Abraão para dizer que Abraão foi salvo pela fé. E nós vamos estudar mais sobre isso, né? Davi alcançou o perdão pela fé. Ou seja, todo o Antigo Testamento era movido pela fé e não pelas obras. Por isso, então, Paulo dá 2 exemplos, o exemplo de Abraão e o exemplo de Davi. Quando a gente começa a estudar um pouco mais no Velho Testamento, porque muitas pessoas elas têm uma justificativa muito, vamos botar assim, plausível aos olhos dela, que fala que o que ficou no Velho Testamento, muitas coisas foram abolidas, não é? Quem nunca ouviu isso? Nós já ouvimos. Então, quando a gente começa a se aprofundar um pouco mais no Velho Testamento, e a gente começa a esquadrinhar um pouco mais de Gênesis até o final do Velho Testamento, a gente acha outras promessas e outras ações que a gente vê nitidamente que a salvação sempre foi pela graça. Sempre foi pela graça. Eu só queria fazer um acréscimo aqui, em relação às pessoas que foram usadas, né? Tanto Abraão como Davi. Sempre foram pessoas tidas como referência para os judeus.
Até nos dias de hoje ainda é assim. Então, o modelo era Abraão. E Davi, como aquele grande rei que estendeu as fronteiras de Israel, era uma referência também em relação ao perdão de Deus para a vida dele e como a graça do Senhor alcançou Davi, mesmo sendo um ser humano tão pecador. Tão pecador. Vamos juntos, está tudo certo aí. Conforme já foi colocado, Abraão creu. E porque creu, aí ele teve a salvação em Cristo Jesus. E Abraão era o pai, ou é considerado o pai da fé judaica. Então, se Abraão creu, ficou claro para todos nós nessa manhã que a fé não anula a lei, mas é primeiro pela fé e depois obediência à lei. Nós estamos estudando já ao longo de meses, né, porque pegamos o trimestre anterior, e eu já me fiz uma pergunta várias vezes: por que tanta dificuldade de entender a salvação pela fé? Mas eu também já entendi que nós temos essa dificuldade hoje. Por mais que a gente leia e por mais que a gente tenha claro isso, na prática a gente ainda acha que fazendo alguma coisa a gente alcança a salvação. Ou pelo menos a gente tem, se a gente não tiver feito, a gente deveria fazer. E se foi difícil para os judeus daquela época, se é difícil para a gente hoje entender, imagina a situação que eles viviam. Era uma tradição, eram tradições muito fortes, eram séculos seguindo aqueles rituais, aqueles regramentos. E, de repente, você deparar com uma situação de que nada que você faça importa para ser salvo, realmente foi um choque. Então, me coloquei no lugar daquele povo várias vezes, porque ainda hoje, às vezes, a gente se pega dizendo: eu tenho dúvida da minha salvação, porque eu acho que eu deveria fazer isso melhor, eu acho que eu teria que ser assim, eu acho que eu teria que ser de outra forma. Então, quando a gente realmente para pensar, a gente vê como é difícil nós colocarmos dentro da nossa cabeça que a salvação é unicamente por meio de Jesus Cristo. Ainda hoje, não vou falar no seio da igreja não, mas no mundo secularizado, né, as pessoas acreditam que podem fazer alguma coisa para serem salvos. E às vezes elas nem entendem que é só mediante a redenção e a graça de Jesus Cristo que nós podemos ser salvos. Ainda hoje a gente tem esses dilemas no mundo secularizado aí. A salvação pelas obras está no nosso DNA. Nós nascemos e acreditamos que somos salvos por aquilo que fazemos, porque a vida é assim. Nós vivemos uma meritocracia. Você merece, você ganha, você não merece, você não tem. Então, é assim que nós vivemos. Com certeza, na sua instituição, sendo militar ou civil, você também vive assim. Você merece, você tem. Você não merece, você não tem. Você merece, você é promovido. Você não merece, você é mandado embora. É assim que nós trabalhamos e vivemos. Então, a meritocracia, ela está no nosso DNA. Então, a gente pergunta: o que eu posso fazer, ou o que eu estou fazendo para ser salvo? Por isso essa dificuldade. Nós queremos que seja assim, e nós não entendemos, achamos até injusto não ser assim. Como pode eu receber uma coisa que eu não mereço? Isso é injusto, eu não quero receber. Então, a Bíblia vem tratando no Antigo Testamento e no Novo Testamento que não há nada que façamos para ser salvo. Nada. É crer em Cristo. O Evangelho de João está repleto de texto. É crer em Cristo para ser salvo. E o trabalho que Paulo teve naqueles dias não é diferente do nosso hoje. Nós também vivemos como aqueles membros da igreja lá de Paulo. É preciso um trabalho para convencer cada um de nós de que nós não podemos fazer nada para alcançar a salvação. É duro. Se você perguntar aqui, quantos aqui acreditam que a salvação é pela fé? Todos levantaram a mão, mas alguns vão dizer assim: mas e as obras? Mas e a obediência? Mas e a lei? Então, nós temos dificuldade de entender a salvação pela fé e o papel da lei. Por isso é importante estudar a lição e quebrar os paradigmas que nós carregamos desde o nosso nascimento. Nem desde a nossa conversão, é desde o nosso nascimento. Porque mesmo aqueles que não conhecem a Bíblia, se você perguntar assim: você está salvo? A pessoa vai responder: eu acho que eu estou, não roubo, não mato, não adultério, sou fiel. Então, olha aí, são obras, está vendo? Então, todos nós acreditamos, talvez desde a infância, nosso DNA está programado para isso, está tudo programado para acreditar que nós somos salvos pelas obras. Por isso a importância desse estudo hoje aqui.
O Velho Testamento, ele não tem só a história de Abraão. Antes de Abraão, quando a gente começa a dar uma olhada em Gênesis 3,15, que tem a primeira promessa messiânica, a gente vê, isso é uma promessa de graça. Quando a gente vê os rituais que eram feitos por Moisés e pelos levitas, tudo aquilo aprontava para um Salvador. Aquilo não tem nada a ver de obras. Então, quando a pessoa chega para nós e fala assim, não, o Velho Testamento ficou para trás, a nova aliança que foi feita na cruz, o sangue do verdadeiro Cordeiro, aboliu toda essa lei, por assim dizer. E quando a gente estuda um pouquinho mais, a gente vê que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia ela só fala de graça. Ela só fala de graça. E realmente, quando a gente recebe algo de graça, a gente fica até um pouco em dúvida, né, pastor? Você falou aí que está no nosso DNA. A gente não é promovido de graça, não é? Nós, das nossas instituições, ninguém é promovido de graça aqui. Tem um plus a mais, uma meritocracia, não tem? Então, quando a gente estuda isso, a gente vê como que, quando a gente coloca em xeque que a lei foi ou não abolida, como alguns acreditam, a gente começa a visualizar uma coisa muito pior. Porque se a gente acredita que a lei foi abolida, algo muito pior vai ser abolido. É como se fosse você pegar e derrubando pedrinha por pedrinha, uma vai derrubando a outra. Você derruba a lei. Qual o objetivo da lei hoje? Me ajuda aqui, amigos. Qual é o objetivo da lei hoje? A pergunta retórica é: anulamos, pois, a lei pela fé? E aí Paulo responde de uma forma muito incisiva, né? De forma alguma, de maneira alguma. Essa resposta de Paulo é apresentada no Novo Testamento por 15 vezes. E só em Romanos 10 vezes. Porque ele quer dizer assim: de forma alguma. A lei é espiritual, a lei é santa, a lei do Senhor é perfeita, a lei é a própria justiça. Mas qual é a diferença? A lei aponta, ela espelha, mas ela não salva. Ela não foi anulada, ela continua, porque a lei faz parte do próprio caráter de Deus. Não foi anulada, mas ela cumpre um papel, e a fé cumpre um outro papel. Sobre 2 pontos eu achei interessante, não está no estudo aqui, mas para a gente compreender relacionado à lei. O primeiro, ela não foi abolida. Jesus mesmo diz assim, né? Eu não vim aqui para abolir a lei, eu vim para cumprir. Na verdade, então, ela não foi abolida de forma alguma, nem a lei cerimonial foi abolida. A matança dos cordeiros, os cerimoniais, ele não foi abolido. Ele foi cumprido. Então, quando chegou ali na cruz, se cumpriu todo o sistema cerimonial, não precisava mais dele, não foi abolido, não foi apagado. Simplesmente alguém não disse assim, a partir de agora não vale mais. Não foi isso que aconteceu. Às vezes nós usamos esse termo, a lei cerimonial foi abolida e a lei moral não foi abolida, ela foi cumprida, chegou no seu finalmente, está aqui, ela chegou na sua conclusão. E foi até, de uma certa forma, ampliada, porque agora não era um cordeiro mais que morria, Cristo morreu, agora não tinha um santuário mais na terra, tem um santuário no céu. Então veja, foi o quê? Ampliado, né? O trabalho do santuário deixou de estar na terra e passou a estar no céu. Então houve uma ampliação da lei, e não foi abolida essa lei, ela não foi simplesmente apagada, ela foi cumprida. E isso, aquelas pessoas que receberam a mensagem de Paulo não conseguiam entender que essa lei ela foi cumprida e ela não precisava mais ser exercida. Um outro detalhe interessante é o seguinte: como que nós somos salvos? Nós somos salvos pela graça de Cristo, pela morte de Cristo na cruz. É isso que nos salva. Quem está no Antigo Testamento foi salvo pela morte de Cristo no futuro. Hoje nós somos salvos pela morte de Cristo no passado, mas a graça é a mesma coisa. Nós somos salvos pela graça, pela morte de Cristo. Então, quando você tem fé nessa graça, quando você acredita neste Cristo, quando você acredita na morte de Jesus, segundo a Bíblia, você está salvo. Depois entra o aspecto da lei. Você explicou o processo da justificação, então agora aproveite, né? O senhor acabou falando do processo de justificação pela fé, né? Isso. Então, esse é o processo. Quando naquele momento eu aprendo a respeito de Cristo e creio nele naquele momento, segundo a Bíblia, a linguagem bíblica, é me imputado, é me colocado a justiça. Foi isso que aconteceu com Abraão, né? É isso que Paulo está tentando convencer as pessoas. Olha, Abraão, um dia ele creu. E se ele creu, ele foi justo.
ele foi salvo naquele momento que ele creu. E isso é o Antigo Testamento, hein? Nós não estamos lidando com o Novo. Aliás, Paulo nem tinha o Novo. Toda a Bíblia dele era o Antigo Testamento. Então, veja, toda a Bíblia de Paulo, que era o Antigo Testamento, se tratava da salvação por aquele que crê. Aí a lição vai tratar até do próprio Davi, acho que daqui a pouco você vai chegar, que ele também creu, e todos no Antigo Testamento creram, né? Ia comentar exatamente de Davi. Que história que pode representar mais a salvação pela graça do que a de Davi, né? A Bíblia conta todos os erros. Alguns, imagino que ele deve ter errado muito mais, mas, assim, não esconde a vida de altos e baixos de Davi. E mostra como, para mim, a Bíblia mostra muito mais os problemas até do que as obras que ele teria feito, se caso a salvação fosse pelas obras. Então, para mim, Davi não teria sido salvo se fosse pelas obras, pelo que a Bíblia relata. Deixa claro que Davi, ele se arrependeu verdadeiramente. E a declaração de Deus de que Davi era o homem aos olhos de Deus é uma declaração totalmente digna de dizer assim, olha, somente pelo meu amor é que uma pessoa dessa pode ser considerada de tal forma. Não tem outra explicação. Porque a gente conhece a história de Davi e a gente sabe tudo o que ele fez e sabe que não tem outra explicação a não ser o amor de Deus para alcançar um homem daquele tipo. A questão é, dívida ou graça? Dívida é quando você merece um pagamento. Graça é de uma forma gratuita. Então, olha para você. Deus deve para você? Deus já deveu para alguém? Aí eu passo para a questão da penitência, por exemplo. Se eu acho que eu posso comprar a minha salvação, eu faço penitências, obras e uma série de coisas. E Deus passa a me dever. E Ele tem a obrigação de me perdoar, automaticamente de me salvar. Dívida ou graça? Paulo diz assim, Abraão, ele achava que Deus não devia nada para ele, foi pela graça. A mesma referência a Davi, pela graça. E a pergunta hoje chega até o nosso coração. Deus nos deve ou Deus me salva pelo seu amor? Na verdade, eu acho que a única coisa que a Bíblia deixa clara é que o salário do pecado é a morte. Então, se a gente tem algum direito a alguma coisa, seria a morte e não a graça. Eu só queria fazer uma colocação. Nós sabemos que a lei não foi abolida. Como o pastor disse, né, a lei ela nos mostra, ela espelha os nossos pecados, né? Então, uma vez salvos em Cristo, nós também não queremos viver um Cristo sem lei, mas também nós não queremos uma lei sem Cristo. Então, é a junção das coisas que faz o nosso andar não rolar perfeito, porque o ser humano não é perfeito, mas harmonioso com a vontade de Deus. Nós cremos na graça, nós aceitamos a graça de Jesus Cristo, e uma vez nós reconhecemos isso, nós crendo nisso, aí sim, a nossa norma de conduta será cumprindo a lei, porque aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. Quando a gente estuda essa semana e o trimestre passado de Gálatas, né, a gente vê qual é a preocupação demais de Paulo sobre essa fé, graça, obras. Como casar essas ideias que hoje, às vezes, muitas pessoas levam para vários extremos. Ou legalista em excesso, como alguns acham, até que os adventistas do sétimo dia são, ou uma graça barata demais, né, que é quando a gente esquadrinha um pouco mais a Bíblia, a gente vê que quando a gente faz essa junção desse processo de justificação, a fé que faz essa justificação, a fé verdadeira, quando a gente tem essa fé verdadeira, Tiago fala que a fé sem obras, ela é morta. Eu vou deixar bem claro para vocês, nós não somos salvos pelas nossas obras. Só que quando nós temos uma verdadeira justificação, quando a nossa fé, ela é acreditada por Deus, que é Deus que declara nós justos perante Ele, e nós não temos obras, alguma coisa está errada nesse processo. Esse processo tem alguma pendência. Então, as obras, essa obediência que foi falada aí, é uma consequência da nossa salvação. É uma transformação de vida. Então, isso tem que deixar muito claro. Quando a gente lê de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia só fala de graça.
Só que da onde surgiu essas obras em excesso, esse legalismo exacerbado? Até o judaísmo nasceu vamos botar assim, logo depois de Abraão, que Abraão não era judeu mesmo, essa divisão entre judeus e gentios foi criada depois. Isso foi devido à própria deturpação do que era graça. E chegou nos nossos dias de hoje. Porque realmente, para nós, a gente achar que é uma coisa que vem de graça, a gente até duvida disso. Só que a gente tem que imaginar que quando Jesus, na cruz, foi pregado, ele confirmou a palavra dele. Então, quando a gente vê pessoas transformadas, essa justificação na nossa vida fluindo, como o Tiago fala, se nós somos realmente justificados, algo exterior tem que acontecer. Se não acontecer nada exterior, tem algo errado. Porque eu visualizo muito o seguinte: a justificação é algo eu com Deus, né? Eu com Jesus Cristo. E isso demonstra algo externo, isso me transforma em algo externo. E algo acontece de forma horizontal. As pessoas veem que eu estou diferente. Então eu vejo nessa lição dessa semana, Paulo meio desesperado, ele apelou pelo patriarca, porque tinha pessoas que realmente deviam ser muito cabeça dura, gente. Não é? Para ele ter que tocar lá em Abraão e Davi, um dos maiores reis que foi considerado na época, ele teve que jogar pesado. E ele era bom nisso. Ele era excelente nisso. Quando eu perguntei aí para que servia a lei, a gente falou, a lei é como se fosse um espelho. Ela nos mostra nossas imperfeições. Ela mostra onde a gente está sujo. Só que ela não nos limpa. A gente precisa de água, a gente precisa de algo para nos limpar. E o que nos limpa? A graça, ela limpa, a justificação, ela nos limpa totalmente. E quando uma pessoa, eu acho que vários aqui já ouviram isso, eu perguntei aqui, eu queria ter chegado nesse ponto. A pessoa fala assim, mas realmente isso foi abolido. Vamos continuar nessa palavra que a gente sabe que não, mas muitas pessoas falam isso, pessoas até do meu serviço falam isso. Falam assim, não, mas isso aí ficou no passado e tal. Só que quando a gente pega a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, a gente vê que praticamente ali uns 7, 8 mandamentos estão em vigor. O Código Penal está aí, o artigo 121 está em vigor. Tem várias normatizações na lei moral de Deus que está em vigor. Por que será só que uns 2 ou 3 artigos da lei não foi confirmado na cruz? É algo que a gente tem que parar para pensar. A gente tem que parar para pensar nisso. E o que é pior, quando a gente retira o valor da lei, gente, eu estou falando da lei aqui, mas nós somos salvos pela graça. Vocês não vão sair daqui falando que a gente é salvo pela lei, pelas obras, não, pelo amor de Deus. Eu estou querendo tocar na lei, porque é algo muito sério, é algo muito sensível na Bíblia isso. Então, que a lei, ela demonstra o caráter de Deus, e ela é imutável, nosso Deus é imutável, todo mundo sabe disso. Então, quando acontece isso, da pessoa falar assim, a lei ela foi abolida em algum ponto dela, porque várias estão em vigor ainda, todo mundo é pacífico. Eu estou indo para a ala que não é pacífico, que é os 2 ou 3 artigos aí, ou mandamentos que ficam em voga. Quando a gente nega alguma coisa dessa, e você fala que a lei não veio para fazer o que ela veio para fazer, apontar o pecado, automaticamente você retira o pecado da jogada. Então, não existe pecado. Ninguém sabe o que é erro, para que vai ter a lei? A lei não aponta o pecado. E se não tem o pecado, pior ainda, para que existir um Salvador? Olha, isso aí a gente tem que pensar. É um pensamento lógico. Para que um Salvador? Para que a cruz? É simples, a salvação é mediante a fé, a lei não entra nesse papel, não tem função de lei para isso, para ser salvo, não tem. Agora, a lei, ela entra também como alguma coisa que nos condena, que aponta o erro, e ela entra também como padrão de vida pedido da parte de Deus. Então, nós temos um padrão de vida daqueles que se convertem. A partir de então, nós temos um padrão de vida. Não é nada muito diferente das leis que nós temos. Vocês estão acostumados a lidar com lei todos os dias. É lei de trânsito, a própria Código Penal, enfim. Vocês estão lidando. Quer ver um exemplo? Eu estava pensando aqui, não é um exemplo prático, né? No Espírito Santo, um tempo atrás, o Estado não ficou sem lei. Ficou apenas, em algum momento ali, sem os agentes da lei. E aí, então, o que aconteceu?
A lei continuava, hein? Só não tinha aqueles que supervisionavam a lei. O que aconteceu? Virou um caos, do dia para a noite, o Estado virou um caos, perdeu totalmente o controle de segurança, acabou com tudo. Pastor, eu estava lá, então, eu vi o que aconteceu. Olha aí, os moradores ficaram presos em casa, os civis e tal. Então, olha o que aconteceu por 1, 2 ou 3 dias, com lei, mas sem aqueles que supervisionavam a lei. Olha isso. Agora, você já imaginou um país que simplesmente dissesse assim, olha, a partir de agora, todas as leis do país estão por água abaixo, não tem mais, acabou a lei. Não tem, cada um pode fazer o que quiser. Primeiro que a maioria aqui não tinha nem função mais, né? Sem lei, acabou. Aí depois, segundo, você já imaginou o caos que seria um país sem lei de trânsito, sem código penal, sem, enfim, todos os tipos de leis que nós temos. Você já imaginou isso? Então, são 2 assuntos aqui, a salvação é pela graça. Agora, depois de ser salvo, Deus tem um padrão de comportamento, é assim. Não, se eu fizer isso sem Cristo, você não vai estar salvo, não tem nada a ver com esse assunto, a salvação é assim. Mas o cristão, ele vive assim. E para nos ajudar com o padrão de vida, então Deus deu a sua lei. Esse é o padrão que vamos viver. Nós seremos julgados por ela. Esse aqui é o padrão do julgamento de Deus. Está tudo aqui, tudo seguir esse caminho. Mas isso aqui não tem nada a ver com o assunto da salvação. Então a gente tem que entender o que é o quê. Quando alguém pega a Bíblia e diz assim, olha, a lei foi abolida, não tem mais lei na Bíblia, é o mesmo dela dizer que o nosso país não tem lei. Então chega a ser até quase que um absurdo dizer isso. Porque você já imaginou o caos de comportamento que seria sem lei de qualquer instância? Então, é impossível a Bíblia apresentar que a lei ela foi abolida de forma completa ou parcial, né? Como o pastor já disse, Paulo fez questão de deixar claro isso, que a salvação pela fé, tudo que ele estava explicando, não anulava a lei, justamente para não ter dúvidas, para não dar margem a pessoas dizerem, Paulo prega algo diferente. Então, ele deixou claro, em vários momentos, que a fé não anulava a lei. Rapidinho. Na realidade, a lei não salva, mas o código, para nós sermos absolvidos ou condenados, lá na frente, vai ter alguma coisa para se abrir, onde está escrito algumas coisas também. E a base é a lei de Deus. Salvos pela graça, mas como o código não é de Deus, tem da lei. Essa aqui é a realidade. Olha, só para descontrair um pouquinho aqui, já que Ronei disse que é uma lição descontraída, mas olha só, não tem coisa melhor do que você estar a favor da lei. Aliás, a lei é boa, é muito gostoso guardar a lei, né? Tem que ser prazeroso a lei. Pior é quando você está fora da lei. Aí que complica a situação. Você não quer a lei quando ela vai contra você, o seu comportamento, o seu padrão de vida. Aí você não quer a lei. Não é? Já teve 2 ocasiões na minha vida. Já teve blitz, policiais aqui militares, né? Blitz, que eu estava errado no trânsito. E o policial chegou, documentação, por favor. E eu dei a documentação e ele falou que, olha, vou precisar te multar. Eu detestei a lei nesse momento. Que lei horrorosa essa. Pô, está me trazendo prejuízo financeiro. Que lei... Vão abolir essa lei. Não é? Agora, esses dias, 2 viagens que eu fiz anterior aí, foi muito bom. O policial me parou numa blitz, documentação, e eu dei para ele, ele falou, conferiu, falou, tudo certo, boa viagem. Olha que lei mais agradável, né? Então, a lei, geralmente, ela é ruim quando eu estou contra ela. Mas quando o meu comportamento é a favor da lei, ela se torna uma lei prazerosa. Então, esse é o momento aqui. O momento é assim, olha, a lei ela é boa, ela é santa, diz a Bíblia. Justa, essa é a lei de Deus, uma lei agradável, uma lei que te protege, né? Se talvez eu estou querendo abolir essa lei, porque alguma coisa está errada comigo, ela está me tirando do conforto diário, então eu quero abolir essa lei. Ela está me atrapalhando de alguma forma. Mas... para aqueles que andam em Jesus, essa lei ela é agradável, essa lei é boa, essa lei protege, essa lei guarda, essa lei me dá um padrão de vida, me guia. Então, ela é uma lei santa, justa e boa, segundo aquilo que diz a Bíblia. É interessante que a graça alcançou Abraão, entre aspas, né, antes da lei. Mas a promessa também que Deus fez para Abraão, já falando aqui na promessa, né, é que todos nós seríamos abençoados. Então, assim, a graça, antes de nós nascermos, ela já existia, já nos alcançava. E ela está estendida a todos nós, mas a lei também existe e está aí. Não podemos negar, essa aqui é a realidade.
O que você falou, pastor, tem uma parte na lição que é muito legal, que fala, eu nunca tinha parado para pensar nisso, que quando a gente trata a lei como algo de fardo, né, algo pesado, que não nos dê prazer, é porque falta graça e fé. Porque quando você tem uma lei com graça e fé, ela é deleitosa para nós. E mais, se alguém que está aqui acha que quando Deus retornar e nós formos com Ele morar nas mansões celestiais, lá não terá a lei moral dele é imutável. Essa lei está moldando o nosso caráter, para nós sermos futuros moradores do céu. Como nós queremos entrar no céu, e estar num lugar que não existe pecado, não tendo as características de Deus no nosso coração? Porque a Nova Aliança fala isso. A Nova Aliança fala que ele iria escrever em meu coração, no coração de vocês, a lei dele, que é o quê? Amor. O amor. Vocês querem falar mais uma coisa? Bem, a lição dessa semana veio basicamente falando sobre isso, a fé de Abraão. Quem não tem esse manual, quem talvez é a primeira vez que nos visite, que não seja em alguma igreja adventista ou outra denominação, pela internet se acha muito facilmente. Nós iremos continuar estudando esse trimestre sobre o livro de Romanos, que é praticamente uma extensão do livro de Gálatas. São cartas muito profundas, só que eu converso muito com minha esposa, a gente faz o culto familiar em casa, e Paulo, ele é uma pessoa assim, ele se aprofunda às vezes, e ele vem falando, ele tem uma mentalidade que, se você ler só 2 ou 3 versos, você acha que ele está falando que a salvação é pela lei. Por isso que o verso dessa semana, que o senhor leu aí, que fala, então a gente não só pela lei, não, a gente confirma a lei, a gente está confirmando a lei. Nós temos que ler um contexto de Paulo, porque ele parece ser um escritor nato, que ele sabe usar jogar essas palavras. Ele vem falando algo que a gente sabe que não é, mas depois ele contradiz, ele faz isso para ter uma contradição muito explícita no livro deles. Então, que nós possamos nos aprofundar mais nessa fé nossa, no dia a dia, nessa graça que é imerecida, é algo que a gente não merece, e não vamos merecer nunca, nunca. Graças a Deus, que nada que nós possamos fazer, a gente vai alcançar o céu. Ele já nos deu isso de graça. Graças a Deus. Só uma colocação. O Evangelho de Cristo não dá licença para as pessoas transgredirem a lei. E eu termino falando assim: se ao morrer por nós, quando Jesus morreu por nós, se Ele nos isentasse da lei, Ele estaria morrendo por nós para que pudéssemos, para nos tornar pecadores. Entenderam? Ele morreu, nos isentou. Então, aí você pode fazer o que você quiser. E já foi deixado muito claro aqui que esse não é o caminho. Aliás, seria uma catástrofe, né? Seria muito complicado. Ele só morreu por nós porque a lei é imutável. Porque se ele quisesse mudar a lei, que ele mudasse antes da morte dele. Por que ele iria mudar a lei depois da morte do filho dele? Não é uma coisa lógica de se pensar? Quando a gente fala sobre isso, ia ser algo ilógico. Se ele quisesse ter mudado a lei, que ele mudasse antes da morte dele. Mas mudar depois da morte dele, depois do derramamento vergonhoso da morte dele na cruz, para o universo todo ver? A própria morte de Cristo foi o cumprimento da lei. Alguém tinha que morrer. Então, Cristo foi enviado para morrer por nós, foi o próprio cumprimento. Se fosse para abolir a lei, Deus dava uma canetada lá e agora, a partir de agora, a lei não existe, pronto, e Cristo não precisava morrer por nós. É o que você colocou. Então, Cristo veio em cumprimento da própria lei. A Bíblia diz assim, olha, todo aquele que peca, precisa morrer. Então, Cristo diz assim, eu vou morrer no lugar deles, pronto, estou cumprindo a lei aqui. Aí, depois que ele morre, então seria, dito assim, então agora Deus diz assim, olha, aboliu a lei. Peraí, mas tudo que eu fiz então foi em vão? Pô, eu cumpri a lei. Graça? Exato. Então não tem muita lógica na teologia bíblica mesmo. Jesus, ele cumpriu a exigência da lei. Então, como a gente entende bem isso com clareza em relação a esse aspecto. Nós precisamos, a cada dia, termos sabedoria também para falarmos, termos uma certa bagagem para expressarmos para os outros de forma educada, cortês e amável, para que eles possam também compreender da mesma forma que nós compreendemos também.
E só concluindo, as palavras trazidas ao longo da Bíblia toda e com mais ênfase por Paulo, elas são tão importantes, porque para mim os judeus eles eram totalmente iludidos, achando que fazendo algo poderiam alcançar a salvação, porque quando a gente analisa profundamente, a gente percebe que nós nunca vamos conseguir fazer, cumprir a lei à risca como deveria ser. A gente sempre vai falhar, a gente sempre vai errar, e se realmente dependesse da gente, todos nós estaríamos condenados, porque nós nunca vamos conseguir ser perfeitos no cumprimento da lei. E Deus vem e diz, isso não importa, porque você não vai conseguir sozinho, eu vou te ajudar. E aí vem o complemento, né? A salvação pela graça, e você devolvendo algo como uma forma de gratidão, não como uma forma de obrigação, que é a sua vida entregue e as suas ações entregues nas mãos de Deus. Bem, esse é um assunto muito gostoso, né? Vamos nos colocar de pé, vamos louvar um pouco Deus agora? Louvar o hino Mansão sobre o Monte. Sem par, no qual terei um belíssimo lar, entre colinas e vales formosos, onde se avista a cidade eterna. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando na vida sem fim. Manhãs bem claras, sem nuvens escuras, o sol radiante está sempre a brilhar. Animaizinhos, sem susto ou temores, entre crianças a correr e a brincar. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando na vida sem fim. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse dia, Senhor. Momentos tão especiais que estamos passando em Tua presença. Um dia agradável, o Senhor mandou chuva para nos agraciar. Continue mandando chuvas de bênçãos para todas as pessoas aqui representadas. Abençoe nossas instituições que nós trabalhamos, Senhor. Um congresso desse, tão bonito, tão idealizado, sonho de alguns amigos nossos. Que o Senhor possa abençoar tanto os que conseguiram chegar, os que ainda não chegaram, para os nossos retornos hoje e amanhã. O Senhor nos leve com segurança, Senhor. Abençoe todas as famílias aqui representadas. Abençoe também nos dando sabedoria para nós entendermos o Teu querer. Entendemos que a Sua salvação é de graça para nós. Que nós não necessitamos fazer nada, somente obedecer. Somente acreditar que o Senhor vai nos justificar. Que o Senhor continue os momentos que se seguem. Continue conosco nesse sábado abençoado por Ti, nos protegendo e nos guiando. Nós imploramos pelos méritos do Seu Filho amado Jesus. Amém.